pela intercessão de Nossa Senhora que está no meio de nós, nós queremos começar este momento. Pela intercessão de Maria, nós queremos então iniciar essa pregação, pedindo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém mesmo? Amém mesmo. Bom, meu irmão, minha irmã, boa noite. Boa noite. Pegue comigo. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 14. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 14. Amém? Aquele que não achou, veja aí com o irmão do que está do seu lado. Aquele que não trouxe a palavra também, veja com o irmão que está do seu lado. Se você tiver do seu lado irmãos que não trouxeram a palavra, é algo muito triste, mas feche os olhos, abaixa então a sua cabeça um pouquinho, mas escute isso que o Senhor tem a dizer ao seu coração, ao nosso coração nessa noite. 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não consintais em modelar vossa vida de acordo com as paixões de outra hora, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Isto é para nós palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para a palavra de Deus? Agora eu posso. Amém? Nessa palavra, nessa passagem, Jesus, através de Pedro, o Espírito Santo através de Pedro, através da revelação divina, ele tem uma palavra fortíssima para nos entregar. Este é um trecho das Sagradas Escrituras, que foi escrito pelo apóstolo São Pedro ainda, porque há um outro trecho. A igreja, pelos estudos que ela fez, ela entende que não foi mais Pedro que continuou essa carta. Porque Pedro morreu, foi mártir da igreja. Ele, sim, foi o primeiro papa da igreja católica, o primeiro santo padre da igreja, o primeiro representante da igreja na terra. E ele foi martirizado. Pedro foi crucificado, mas ele foi crucificado como Jesus? Não, Pedro não foi crucificado como Jesus. Eu não sei se você sabe, meu irmão, mas Pedro foi condenado à morte, assim como Jesus, de ser crucificado como Cristo. Ele viveu aquilo que está escrito na carta de São Paulo: com Cristo eu estou crucificado. Ele foi crucificado também, ele foi mártir, mas ele não se achava digno de ser morto como o Senhor dele morreu. Então Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Não somente foi crucificado, mas foi crucificado de cabeça para baixo. Então Pedro, ele foi crucificado como Jesus foi crucificado. Então Pedro deixou incompleta as suas duas cartas que ele escreveu. Disse os estudos da igreja que pode ter sido Paulo ou discípulos de Pedro que tenham terminado, mas este capítulo e este versículo foram escritos por ele. Veja, como um verdadeiro representante da igreja, como um verdadeiro representante da fé, Pedro, ele teve a ousadia de escrever isso: como filhos obedientes, não consistam em modelar a sua vida de acordo com as paixões de outra hora, com as paixões de outro momento. Ou seja, o que Pedro quer dizer com isto para nós? Ele quer dizer exatamente que nós, uma vez que nos encontramos com Cristo, nós, uma vez que tivemos o nosso impacto, nosso encontro pessoal com o Senhor Jesus,
não podemos ser mais as mesmas pessoas. Não podemos mais viver como nós vivíamos antigamente. Não podemos mais nos comportar como nós nos comportávamos antigamente, meus irmãos. É isso que Pedro quis dizer na sua primeira carta, neste capítulo 1. Ou seja, uma vez que nós tivemos um encontro pessoal com o Senhor, uma vez que nós tivemos a experiência de ver Deus, de poder tocá-lo, de poder senti-lo, uma experiência com a poderosa palavra de Deus, como vai dizer na carta aos Hebreus, que ela é uma espada mais afiada do que uma espada de 2 gumes, porque a palavra de Deus, ela entra nas entranhas e na medula, como vai dizer, ela é uma palavra poderosa, ela é uma palavra que causa efeito na nossa vida, e quando nós nos encontramos com Jesus, através da pregação, por que através da pregação? A pregação é o maior momento de impacto, de encontro pessoal com Jesus. A pregação é o momento ápice, onde a pessoa pode ter um verdadeiro encontro com aquilo que Deus realmente quer para a sua vida. Por que, André? Porque o apóstolo São Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 16, a fé vem pela pregação da palavra. A fé vem de fato por esta pregação, e a nossa vida precisa ser amoldada, como vai dizer em algumas traduções aí, amoldada de acordo com aquilo que Deus deseja para nós. Ou seja, nós precisamos aprender, e é na pregação que nós precisamos receber aquilo que Deus quer para a nossa vida. E Deus vem falando para nós, nesta carta, através do apóstolo Pedro, não podemos mais modelar a nossa vida de acordo com as paixões de antigamente. Quando uma pessoa recebe um encontro pessoal com Deus, então ela não pode regredir, ela não pode mais voltar atrás. Quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, ela não volta atrás. Amém? Então, quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, ela não retrocede, ela não volta atrás, amém? Primeira coisa então, se você quer saber se você teve um encontro de verdade com Deus, se você quer saber se a palavra da pregação teve efeito na sua vida, se você quer saber se na sua vida tem a verdadeira importância, e o primeiro lugar Deus tem, você não volta atrás. Por que, André, você está dizendo isso? Porque Pedro, ele vai dizer o seguinte: de acordo com as paixões de outrora, do tempo de vossa ignorância. Ou seja, antes de você ter um encontro pessoal com Jesus, antes de você ter um encontro pessoal com Deus, você vivia, e eu também vivi, eu mais que você, vivíamos na verdadeira ignorância. O que é ignorância, André? É uma pessoa que desconhece de algum assunto, é uma pessoa que não tem conhecimento, que ela não tem a ciência sobre determinado assunto. E veja, quando nós vivíamos na ignorância, significa que simplesmente nós não tínhamos nos encontrado com Deus. E vejam, meus irmãos, quando uma pessoa não tem um encontro com Deus, ela não tem um encontro consigo mesma, ela não tem um encontro com a verdade. Você quer um exemplo disso? Vou dar um exemplo para você. Hoje nós podemos ver a imprensa, hoje nós podemos ver a internet, hoje nós podemos ver, na televisão, no rádio, no jornal, entre outros tantos meios de comunicação, inclusive com as pessoas que nós trabalhamos. Nós escutamos diversas vezes pessoas reivindicando contra a igreja alguns do que eles chamam de direitos. Por exemplo, não sei se você sabe, mas existe uma instituição de mulheres levantada sobre o título Mulheres pelos seus direitos de decidir. E essa instituição se levantou de mulheres que participavam da igreja católica para reivindicar alguns direitos, como por exemplo, a liberdade de praticar o aborto.
Então, você percebe que algumas pessoas se levantam, e isso, eu estou falando de situações dentro da igreja, mas também isso serve muito mais, e claro, muito mais ainda para fora, para pessoas que não vivem a realidade da igreja. Veja, a igreja, ela é uma igreja milenar, já tem quase 2000 anos, e ela traz a sua doutrina inalterável, inabalável, até os dias de hoje, e se levantam pessoas hoje para procurarem os seus direitos de decidir. Mas por quê? Porque vivem numa profunda, numa verdadeira, numa inquestionável ignorância. Ignorância é a falta, a ausência do conhecimento de algo. E por isso, meus irmãos, as pessoas que vivem na ignorância, as pessoas que vivem longe da verdade, tanto é que seguem o exemplo de Pilatos. Pilatos, quando olhou para Jesus e Jesus disse que ele veio trazer a verdade, Pilatos olhou para Jesus e disse o quê? O que é a verdade? Essas pessoas, apesar de viver na ignorância, apesar de viver no erro, elas procuram a verdade. E se questionam então, o que é a verdade? Mas vejam, meus irmãos, nem mesmo a vontade da procura da verdade pode justificar o erro. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós, muitas vezes, vivemos na nossa ignorância antiga. Nós já vivíamos na ignorância de Deus, na ignorância da sabedoria de Deus, na ignorância do encontro pessoal com Deus, na ignorância da Sagrada Escritura. Como eu disse, essas mulheres que querem decidir pelo aborto, elas ignoram algumas realidades da própria igreja. Elas ignoram e por isso pagam seríssimas consequências por isso. Eu estava estudando um documento da igreja chamado Humanae Vitae, significa a vida humana. Este documento ele fala justamente a respeito das pessoas que brigam por um direito que eles acham que é um direito, mas na verdade está indo contra a vida humana, está indo contra os princípios e os valores morais dos seres humanos. Então essas pessoas estão procurando o direito de abortar, ou seja, o direito de decidir por outra vida, mas elas ignoram essa verdade que a igreja prega. E a igreja fala a respeito disso, a respeito também dos contraceptivos, dos métodos anticoncepcionais artificiais. Então a igreja ela fala justamente sobre isso nesse documento, e muitas pessoas ignoram essas realidades, muitas pessoas ignoram. Isso é um grande exemplo de uma realidade que tem se debatido muito, não é verdade? Por isso, vivendo nessa ignorância, a igreja até mesmo diz, inúmeros são os casos de pessoas que vivem na infelicidade, tanto física quanto moral, quanto no seu matrimônio, por conta desta ignorância. E por isso, meus irmãos, Pedro, ele vem dizer aqui nesse momento, exatamente sobre isso. Não modelar a nossa vida, mas de acordo com as paixões. Mas André, o que são as paixões? As paixões, elas são sentimentos que afloram dentro do homem, e que faz com que ele tome algumas atitudes ou não. As paixões são um conjunto de sentimentos que se mostram vivos, presentes, reais dentro dos seres humanos. As paixões são ruins? Como eu já disse em alguns momentos aqui, meus irmãos. As paixões, elas não são boas e elas nem são ruins. O catecismo da igreja vai dizer exatamente isso. As paixões, elas não são boas e elas não são ruins, mas o desequilíbrio do corpo do ser humano a partir do pecado acabou com o sentido originário das paixões. Ou seja, o pecado que passou a haver dentro do ser humano desequilibrou essas paixões. Então essas paixões hoje são por vezes descontroladas. Por isso nós, como seres humanos, cristãos, pessoas de Deus, quando nós temos um encontro com Jesus real, um encontro verdadeiro, quando nós temos o impacto da presença de Deus, Deus passa a ser o centro da nossa vida e as nossas paixões passam a serem controladas. Uma pessoa que não teve esse encontro com Jesus, ela não consegue entender, ela prefere procurar as práticas abortivas. Por exemplo, como eu dei aquele exemplo, elas preferem procurar o aborto para um controle de natalidade, de nascimento, mas esquece que ali é uma vida. Mas esquece que ali é uma vida humana que deve ser preservada. Ou seja, se a sua mãe, se o seu pai
tiver sentido o mesmo pensamento que essas pessoas têm a respeito da vida e do aborto, você não estaria aqui. Você, portanto, ninguém, portanto, tem o direito de optar, de escolher sobre a vida do outro, sobre a vida ou a morte do outro. Então, pegando esse exemplo, essas pessoas que vivem na ignorância, elas preferem isso, mas não conhecem o que a igreja realmente prega, e a verdade que a igreja prega a respeito da castidade. Você está entendendo? Eu estou explicando algo humano, algo lógico. Nós muitas vezes caímos nessa ignorância e voltamos nesta ignorância. Por isso que Pedro, no momento que ele estava escrevendo isso, a intenção dele era justamente comparar a vida antiga com a vida nova, comparar aquilo que você vivia antigamente para o seu hoje. Nós, portanto, precisamos aprender de Deus. Por isso que ele diz: antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento. Veja, antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento. Veja, Jesus hoje, nesta noite, Ele nos chama a sermos santos, de fato santos em todo o nosso comportamento. Nós, muitas vezes, queremos ser santos dentro da igreja. Ser santo dentro da igreja é fácil. Hoje, ser santo aqui dentro da igreja, eu bonitinho com o microfone na mão, é fácil pregar, é fácil falar. Digo até para vocês, é muito fácil vir aqui na frente e pregar. É fácil. Tem gente que fala: não, para mim não é fácil, para mim é difícil. Mas se você tem facilidade, ou se Deus te capacitou com o dom da palavra, é fácil pregar na frente. É fácil você olhar nos olhos e falar. Mas Pedro, ele vai além da pregação, ele vai além das palavras. Sede santos, não somente com as palavras, não somente com o meu falar, não somente com a minha argumentação, mas ser santo em todo o meu comportamento. Deus exige essa santidade de nós. Deus não exige de nós aquilo que Ele mesmo não possa ser. Ele mesmo exige de nós exatamente isso. Como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento. Então, André, o que é ser santo? Primeiro, meus irmãos, a santidade é o princípio pela qual nós fomos chamados. A santidade é a nossa vocação primeira. Quando você recebeu o batismo, quando você foi mergulhado nas águas do batismo, e seus pecados todos foram perdoados, a primeira vocação que você recebeu na sua vida foi a vocação de ser santo. A primeira capacitação que Deus deu para o seu coração foi a capacidade de ser santo, de ser uma pessoa santa. Ou seja, que os seus comportamentos, se por um lado nós não podemos nos modelar, amoldar. Veja, o que é modelar? O que é amoldar? É tomar uma determinada forma, não é isso? Amoldar significa você pegar uma forma, colocar algo dentro e aquilo se tornar naqueles moldes, aquilo se tornar naquela forma. Então, por isso que Pedro diz: não vos amoldeis a vossa vida de acordo com as paixões, ou seja, não imite, não transforme a sua vida de acordo com as paixões. O que Pedro quer dizer então com ser santo? É o contrário disso. Se você não vai se modelar mais a ser uma pessoa que fala mal de outras pessoas, a ser um filho que só dá desgosto na sua casa. E quantos vem aqui na igreja, levanta a mão, aleluia. Quantos grupos de oração que nós vemos por aí, grupo de jovens, grupo de oração, que as pessoas levantam a mão para o alto, clamam a Deus, sinto arrepio, sinto a presença de Deus, que maravilha, que alegria, mas quando chega em casa é um mau filho, é um mau exemplo em casa, é estúpido. Quantas vezes chega em casa, o pai já começa a discutir com a mãe. Quantas vezes vem no grupo de oração: Senhor, muda a minha casa. Aí entra dentro de casa, age tudo do contrário. Pede para que seja santo, mas se você quer ser santo, Deus vai dar oportunidades para você ser santo.
Se eu quero ser santo, meu Deus, eu quero ser seu santo, Senhor. Eu quero viver a santidade. Deixa, Senhor, faça com que eu seja santo. Ser santo, muitas vezes, é você ir de contra ao que o mundo prega para você. Tudo aquilo que o mundo ensina lá fora. O mundo lá fora ensina que você seja egoísta. Aí você chega na sua casa, sua irmã, seu irmão está usando o seu tênis. A primeira coisa que você quer fazer é arrancar o tênis, acertar na cabeça daquele infeliz, porque ele pegou seu tênis. Muitas vezes, ser santo é você renunciar à sua imagem, porque a minha imagem, a minha reputação, é o que os outros pensam de mim. O que importa é eu ser eu. Não interessa o que os outros falam. Porque veja, ser cristão nos dias de hoje é justamente ir de contra a tudo que o mundo prega. E muitas vezes por sermos cristãos, muitas vezes por sermos católicos, muitas vezes por querermos ser santos, nós somos motivo de chacota, motivo de sarro, verdade ou não é? Só que muitas vezes nós precisamos nos alegrar por isso, e o santo vive na contrariedade, ele não vive na aceitação. Está tudo bem na sua vida? Se tudo tiver uma paz, tudo tiver tranquilo, começa a se preocupar, tem alguma coisa errada aí. Está andando do lado do cardido. Por quê? O santo vive na contrariedade, nas dificuldades do mundo. Veja, se as pessoas estão falando bem demais de você, tem alguma coisa errada aí, irmão. Se as pessoas estão falando muito bem, te elogiando para todo mundo, isso daí é um problema. São Francisco de Assis, nos dias que ele não sentia dificuldades, nos dias que ele se sentia confortável, ele saía do seu convento, da sua toca, ele saía, olhava para o alto e falava: Senhor, você não está gostando de mim, porque hoje eu não estou sofrendo, eu não estou te agradando hoje. Você se afastou de mim, Senhor, eu não tenho sofrimento hoje. Veja, muitas vezes na nossa vida a gente quer viver no conforto, e veja, os santos não vivem no conforto, os santos vivem no desconforto. Os santos não vivem no que está agradável, no que está bonito. O santo vive no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da tribulação. É aí que se levantam os santos. Os maiores santos da igreja se levantaram quando a igreja estava passando por dificuldades, quando a igreja estava vindo debaixo de tormenta, quando a igreja estava passando por perseguições, por lutas incríveis, pareciam invencíveis. Mas aí se levantava um grande santo da igreja, uma grande pessoa, para grandes dificuldades. E se você, meu irmão, quer facilidade, já pode sair, sai da igreja, aí vai ser tudo fácil, porque enquanto você estiver nela, é a luta que você vai ter. Mas eu te garanto uma coisa, você pode ter um pouquinho de luta, mas eu te garanto outra coisa, a vitória. Deus dá vitória para aquele que é santo, Deus dá vitória para aquele que vive a sua verdade. Deus já entrega a vitória na mão daquele que é seu servo. Pode demorar para chegar, pode até demorar para chegar, mas o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Sabemos que Ele pensa em nós, sabemos que Deus Ele tem cuidado de nós. Por isso, meus irmãos, muitas vezes na nossa vida a gente pensa o contrário. Quando está tudo bem na minha vida, então significa que a minha vida está uma bênção. Não é isso? É isso que muitos irmãos separados da igreja pregam. Você deve viver no conforto, você deve viver na abundância. Mas eu tenho que viver na abundância, eu tenho que viver no conforto, não tenho que ter dificuldades não. Se eu tiver dificuldade, Deus não está comigo. É o contrário, irmãos, é o contrário. Quando você está na luta, que Deus está do seu lado. Quando você está na dificuldade, que Jesus está perto de você. Não vai pensando em largar o sofrimento da sua vida por um conforto mais light. Esqueça isso. Hoje, Deus Ele quer dizer o seguinte para nós. Pedro, ele quer dizer exatamente isso. Sede santos, mas santo de verdade, meus irmãos. Na nossa casa. Por quê? Muitas vezes na nossa casa, nossos familiares não aceitam a palavra de Deus lá na nossa casa. Por quê? Porque muitas vezes eu vivo uma mentira. Porque muitas vezes aqui dentro eu vivo a paz, irmão, dou um sorriso bem lindo, sorrisão é uma chips para ele, dou um abração, desejo a paz, mas não tenho coragem de chegar na minha casa e dar um beijo no meu pai. Mas chego na minha casa, eu não tenho coragem de dar um abraço no meu irmão,
abraço um monte de gente aqui, mas chego em casa, não dou uma palavra. Chego aqui no grupo de oração, falo, irmão, você vai vencer, Jesus já está ao seu favor. Só que chega na sua casa, você quer amaldiçoar. Deus, Ele nos quer santos. São Tiago, ele vai dizer exatamente sobre isso. Homens de duplo coração. Muitas vezes nós vivemos uma coisa aqui na comunidade e vivemos outra dentro da nossa casa. Temos uma dupla personalidade. E veja, hoje nós precisamos dar um basta nisso. Hoje nós, enquanto católico, apostólico, romano, nós precisamos mudar o nosso comportamento. Nós precisamos mudar a nossa cara. Nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos mudar o nosso coração. Quantas vezes as pessoas ao nosso lado, mesmo pai, mesmo mãe, mesmo nossos irmãos, inclusive quando eu estava lendo esse documento, eu chamei minha mãe para ler um pouquinho. Minha mãe se encheu de alegria e veja, se encheu de alegria por aquilo que a igreja estava dizendo, sentiu alegria no coração de ver que a igreja estava confirmando aquilo que ela desejava que os seus filhos vivessem. Veja, muitas vezes, na nossa casa, nossos pais precisam ouvir a pregação, eles precisam ouvir nós falando. Sim, muitas vezes, como diz o documento da igreja, Evangelii Nunciandi, nós precisamos dar testemunho de vida, e o nosso testemunho de comportamento, ele muitas vezes é uma grande oportunidade de pregar, uma grande oportunidade de converter as pessoas, só que nós temos nos limitado a isso, temos nos limitado a querer mostrar que nós somos cristãos e vivemos a vontade de Deus, mas está na hora de falar, na nossa casa mesmo, está na hora de chamar o seu pai e sua mãe que está vivendo um momento difícil, e falar, pai, mãe, filho, filha, vamos rezar, vem cá, vamos rezar um pouquinho. Você crê no Espírito Santo que age em você? Eu não sei se você crê, mas meu irmão, você deve crer. Eu não sei se você crê, mas você deve crer, você deve ser ousado, você deve pedir. Hoje eu estava falando na reunião de ministério de palavra. Nós devemos pedir os dons de Deus na nossa vida, devemos pedir, Senhor, eu preciso ser santo, então me dá dom. Senhor, me dá dom de profecia, Senhor, me dá dom de cura, Senhor, me dá dom de libertação. Pede para Jesus, irmão. Nós precisamos suplicar diante de Deus. E tem gente que diz, né? Ai, mas é orgulho pedir os dons de Deus, é orgulho pedir dom de cura. Então quando você for rezar, você fala assim, Deus, manda os dons lá tudo para o André, porque é orgulho ter o dom de Deus, é orgulho ter dom do Espírito, manda tudo para o André, que eu vou recebendo tudo que Deus me dá. Irmão, nós precisamos ter ousadia no Espírito Santo. Semana que vem eu vou fazer 2 pregações no sábado, na semana que vem, e será para jovens, será uma pregação para jovens que precisam ter um encontro com o Espírito Santo, meu irmão. Eu devo ser ousado ou não? Eu devo ser ousado na pregação? Semana que vem no domingo, no sábado eu vou fazer 2 pregações, no domingo nós vamos para Araçoiaba. E lá em Araçoiaba vai ser um seminário de dons do Espírito, vai ser um retiro só de dons carismáticos. Devo ser ousado? Devo ser ousado no Espírito Santo? Mas você também deve, você está comigo, não está? Nós precisamos ousar no Espírito Santo, nós precisamos realmente fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Irmãos, precisa pedir para Deus dom, Senhor, me dá a graça da vocação da santidade, e Senhor, para isso, me dá um monte de dom carismático, eu preciso dos seus dons, e seja servo, irmão, seja servo, porque ser santo é ser servo. Como grandes santos da igreja, nós precisamos sair de nós. A pessoa que quer ser santa, ela não pode viver mais presa a si, ela tem que viver para o outro. Jesus deseja que nós ousemos, sejamos ousados, usados, instrumento na mão de Deus, como eu disse na pregação, ser a bolinha do menino Jesus, como Santa Teresinha foi, ser um instrumento de Deus, ousadamente fazer aquilo que Deus quer que façamos, mas sermos santos, irmão. O mundo carece de nós, as pessoas precisam de nós. Como eu disse uma vez, para terminar, eu sentado no banco do avião, vindo para São Paulo do Rio de Janeiro, olhei para o irmão que estava do lado, pediu para que eu desse resposta à minha esperança, e algumas palavras que
o Espírito Santo tocou no meu coração para dizer, aquele homem já estava com o seu olho marejado, porque sabia que estava vindo uma palavra de Deus no coração dele, era a esperança que ele precisava. Nós precisamos ser instrumentos do Senhor, a cada momento. Mas veja, principalmente na nossa casa, principalmente no nosso lar. Fique de pé um pouquinho. Na sua casa, tem pessoas, é engraçado dizer isso, que nunca viram as maravilhas que você vê. Tem pessoas que nunca viram as graças que você vê. Um dia desses eu estava sentado, conversando com a minha mãe, e comecei a contar para ela. Falei, mãe, a senhora acredita que a gente estava num encontro de oração e um rapaz que era cego começou a enxergar? Você percebe que o olho daquela pessoa que te vê de uma forma tão comum, você vê que o olhar dela começa a querer procurar alguma coisa, querer procurar Deus. Chegando dos encontros que nós fazemos, muitas vezes eu sento e falo, mãe, eu recebi um e-mail, recebi uma mensagem de uma mulher que tinha câncer, e ela foi curada. Uma pessoa que tinha síndrome do pânico me mandou uma carta. Alegria de ver que Jesus age através de nós. E quanto tempo nós temos perdido, meus irmãos, com a porcaria desse mundo. Quanto tempo nós temos perdido com as coisas que nós queremos fazer, com o meu egoísmo, com o meu trabalho, com o meu estudo. Devemos trabalhar, precisamos. Devemos estudar, precisamos. Devemos servir a Deus. Mais do que qualquer uma dessas coisas nós precisamos. Não há nenhuma justificativa na nossa vida que faça o contrário, que diga o contrário. Nada. Consumir o nosso coração por Jesus, consumir a nossa vida pela alma dos irmãos. Quantas pessoas precisam do toque de Deus? Eu sentado com a minha mãe falando, mãe, e foi engraçado, mãe, que conforme eu colocava a mão nas costas dela, eu senti os ossinhos estralando, e depois ela trouxe o laudo da cura da hérnia de disco. Isso foi uma alegria muito grande para o meu coração nesses dias. Que alegria nós temos a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas que moram conosco. Não espera estar na frente de um grupo de 200, 300 pessoas. Não espera a oportunidade de ministrar um louvor na frente das pessoas para que elas possam ver. Não espera você vestir um avental vermelho, um colete desse, para sair orando pelas pessoas, para ver as graças de Deus acontecer. Seja instrumento de Deus na sua casa. Comece na sua casa. Mas vai precisar de você. Vai precisar que você tenha essa ousadia santa, que você chegue para o seu vizinho e fala, em vez de fofocar, que você veja o seu vizinho e fala assim, meu irmão, vem cá, vamos participar do grupo de oração. Se você é tão capaz de dizer que aquela pessoa está no erro, nós temos que ter a mesma capacidade de trazê-las para Jesus. Que erro nosso só julgar? A missão do Redentor está aqui aberta, e eu me esguelo de pregar aqui. Traz, irmão, traz a sua casa para cá, traz a sua família para cá. Vê se o Espírito Santo não vai dar um jeito, para você ver se o Espírito Santo realmente não vai transformar a vida desse seu irmão, a vida dessa sua irmã de sangue. O Espírito Santo pretende transformar o nosso coração. O Espírito Santo pretende transformar a nossa vida. Você crê nisso? Tá bom. Se você crê nisso, feche seus olhos. Eu quero nesse instante orar por você, orar pela sua vida, orar pelo seu coração.
Eu quero pedir para que o Espírito Santo venha tirando todo e qualquer bloqueio que o demônio, que o maligno, que os sofrimentos, que as angústias, que as tribulações, que qualquer coisa que seja, tenha entrado na sua vida e tenha te feito dispersar. Vem Espírito Santo neste momento, vem Espírito Santo tocando os corações aqui no nosso meio. Coloca, Senhor, a sua santa ousadia, coloca, Espírito Santo, a sua palavra nos corações, coloca, Espírito Santo, a sua verdade. Cura, Espírito Santo, todo e qualquer medo, todo e qualquer receio, toda e qualquer vontade de desistir. Vem Espírito Santo, coloca, Senhor, a tua graça sobre esses corações, esses irmãos que precisam tanto. Ministério, ora também, peça para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Talvez você esteja no ministério, numa equipe, mas esteja perdida. Peça para que o Espírito Santo venha e tire do seu coração toda a trava. Isso, irmão, ora, eleva a sua voz para Jesus, sem timidez, sem medo, sem vergonha. Fala: Jesus, vem no meu coração. Jesus, toca minha alma profundamente. Vem Espírito Santo. Ora, irmão, ora com verdade do seu coração, com a verdade da sua alma. A missão do Redentor precisa de pessoas santas, pessoas ousadas, pessoas que clamam o Espírito Santo, pessoas que querem ser usados, querem ser instrumentos na mão do Senhor. Vem Espírito Santo. Confirma, Espírito Santo, essa palavra nesses corações. Oriaralaba shirikandaralaba yaralamayai. Oriaralaba shanderiaralaba sirikandaralabaralabaralaierere. Shiriaralabaralabaralaie. Tira todo medo de se entregar, Senhor. Ergue seus braços, irmão, não tenha medo. Deixa o Espírito repousar sobre você. Deixa o Espírito se derramar sobre a sua alma, sobre a sua vida, sobre o seu coração. Vem Espírito, vem Espírito Santo. Vem Espírito. Cama, pode cantar. Cante em línguas, irmão. Vem Espírito. Vem Espírito. Cante, cante, cante a vitória do Senhor. Naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, canta com vida. Quero, tudo quero, sem medo, entregar meus projetos, deixar-me guiar no caminho Que Deus desejou pra mim. e ali está. Vou perseguir.